E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Essa aula é para o 7º ano, então hoje a gente vai continuar discutindo aqueles movimentos que surgem ao final da Idade Média, né? Então hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, né? Vamos dar início à nossa discussão sobre a Reforma Protestante. Nós já falamos sobre o Renascimento, né? E o Renascimento trouxe uma série de transformações na forma de pensar, de ver o mundo, né? Nas artes. E é claro, pessoal, a religião, no caso aí o cristianismo, né? Que era a religião predominante naquele momento, ela não ficaria fora dessas transformações. Então, a Reforma Protestante ela é um movimento que vai se inserir diretamente, né? Sobre a questão aí do cristianismo na Europa. Tá? E aí leva a uma nova divisão da Igreja Católica. Tá? Esse conteúdo que nós vamos discutir hoje, vocês vão encontrar eles na unidade 2 do livro de vocês, lá nos temas 3 e 4. Inicialmente a gente vai começar pelo tema 3, né? E aí depois, mais à frente, a gente discute o tema 4, ok? Então, pessoal, façam os fichamentos, né? Anotem as dúvidas de vocês, me enviem lá no Google Class para a gente poder fazer esse diálogo e ter uma aula mais produtiva, certo? Então, vamos lá para a nossa aula. Então, pessoal, Reforma Protestante, né? O nome sugere muitas coisas. A Reforma Protestante foi um movimento, né, que surge na Europa, no século, especificamente, né, entre os séculos 15 e 16, ali, mais especificamente no 16, quando uma série de, vamos botar assim, né, teólogos passam a questionar muitas posições da igreja, dando início a um movimento de ruptura com os dogmas católicos, né, com muitas das suas orientações e práticas. Aí surgindo uma série de novas vertentes do cristianismo, novas religiões aí cristãs, né, como o luteranismo, o anglicanismo, o calvinismo, são algumas das religiões cristãs que surgem após a Reforma Protestante, né? Justamente a partir dessa Reforma Protestante que, de certa forma, né, dá-se início àquele processo de divisão que hoje a gente percebe nas religiões cristãs, né? Principalmente, por exemplo, entre, entre católicos, evangélicos, enfim, de outras denominações, né? Então isso ocorre principalmente a partir desse movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante, pessoal, tá? Deixa só eu ajeitar aqui, pronto. Então a Reforma Protestante ela traz esse novo momento na história do cristianismo, né? O cristianismo que por vários momentos passou por essas divisões, né? E aí foi se fragmentando em outras doutrinas e outras interpretações da Bíblia, né? Então, se você pensa hoje o cristianismo, você vê que é uma religião bastante fragmentada, né? Porque tem várias vertentes, né? Então, tem doutrinas de diversas formas em locais totalmente diferentes, tá? Então, vamos lá. Então, para a gente poder entender o que foi a Reforma Protestante, como é que esse processo se dá, porque não é um processo rápido também, né? Então, vamos lá, pessoal. A gente tem uma crise religiosa que já se iniciava lá no século 13 e 14, né? Com ali o final da Idade Média, as inúmeras questões que surgem ao fim da Idade Média, peste, né? E a igreja, em sua maior parte, não conseguia responder a essas coisas que ocorriam naquele momento, né? As epidemias, a guerra, a fome, a igreja não conseguia, de certa forma, responder de forma muito efetiva a esse contexto, né? Então, não é à toa que, inclusive, no final da Idade Média, muitas crenças pagãs, elas até chegam a retornar, né? Começam até a ganhar uma força que havia sido perdida, de certa forma, por conta muito dessa inquietação de grande parte, né? da população com esse contexto e com o pouco poder que a igreja, nesse caso, poderia exercer sobre aquela situação. Então, a reforma protestante ela é decorrente dessa crise religiosa em conjunto com aquelas transformações que ocorrem no final da Idade Média e que também foram, por exemplo, fundamentos para o desenvolvimento do Renascimento, né? Então, a gente vai ver que, por exemplo,
surgimento das monarquias nacionais, no caso, surgimento dos reinos, né, aqueles reinos que começam a surgir, quando a gente até discutiu sobre a centralização do poder na Europa, muitos desses reis, pessoal, vão chegar e vão disputar o poder com a igreja, né? Lembrem que quando eu falei lá nas aulas que durante a Idade Média a igreja ela representava ali um poder paralelo, né? Um poder bastante efetivo que se impunha sobre as diversas camadas sociais, né? Com o surgimento do rei, muitos desses reinos disputavam ali a autoridade entre os reis, a autoridade da igreja, no caso do Papa, né, a atuação dessa igreja dentro desses reinos, como ela se dava. Então, essa relação ela passa a se tornar uma relação mais conflituosa, né? E, inclusive, alguns reinos vão buscar muito pretexto para poder tentar se distanciar ou romper esses laços com a igreja, né, por questões políticas, por questão de poder político. A igreja era uma das maiores detentoras de terra da Europa. A igreja ela exercia um poder que, de certa forma, era paralela ao do Estado, né? Como eu já falei, por exemplo, na Idade Média, a igreja inclusive chegava a atuar como mediadora entre conflitos entre senhores e servos. Então, a igreja ela representava um poder bastante sólido que muitos reis não estavam tão dispostos a se submeter. Né? E para representar essa centralização, muitos desses reis buscavam a separação com essa igreja. Né? Também é muito importante entender que o desenvolvimento da burguesia, lá por volta do século XI, do século XII, também traz muitas consequências nesse processo. Principalmente quando, lá na Idade Média, a igreja passa a condenar aspectos fundamentais da própria vida burguesa, né? Que eram o lucro, ou seja, aquela margem, né, que se ganha sobre um determinado produto, e a chamada usura, né, que basicamente era o empréstimo a juros, né, com juros, né, que é inclusive a prática, de certa forma, que era feita nos bancos, enfim, né, ou seja, emprestar dinheiro, né, e cobrar juros em cima disso, ou ainda, né, cobrar juros sobre algo, era considerado pecado, né, pela igreja, e a igreja condenava essas práticas durante a Idade Média. E isso atingia diretamente o modo de vida burguês, tendo em vista que esses burgueses sobreviviam, né, e enriqueciam em decorrência desse lucro, em decorrência dessa usura, e isso faz com que haja um conflito entre os interesses da burguesia e o poder da igreja. Não é à toa que, por exemplo, o protestantismo ele acabou se tornando a religião, de certa forma, assim, que mais vai absorver essa parcela burguesa da população. Por exemplo, o calvinismo, inclusive, ficou conhecido como religião de burgueses, porque trazia dentro da sua percepção uma nova visão sobre essa questão do lucro, né, da usura, e trazia também uma visão positiva em relação ao enriquecimento, porque a Igreja Católica também defendia, por exemplo, na Idade Média, a ideia de que defendia a pobreza, né, no sentido de que os homens não deveriam se ater à riqueza material, né, ao enriquecimento, e sim à simplicidade, às suas necessidades e tal. Então, o homem não precisaria ser rico, né? No entanto, isso contrastava, como eu falei, com a situação da igreja, com a situação da burguesia que buscava, na verdade, esse enriquecimento, que praticava o lucro, que praticava a usura e que era, né, condenada pela igreja por conta disso. Né? Então, essa nova interpretação da Bíblia que vem após a Reforma Protestante, ela vem dentro de uma nova visão, uma visão mais burguesa daquele momento. Né? Então, é um exemplo aí de como essas transformações elas contrastam entre si. Né? O Renascimento, né, juntamente com a filosofia medieval, né, isso vai fazer com que o mundo, né, ele possa ser visto de outras formas, né, que a igreja possa ser repensada. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa lá no Renascimento, trazer essa ideia do indivíduo, né, a defesa da liberdade do indivíduo. Né? Então, como eu já falei, já entrava em questão aí a discussão sobre liberdade de pensamento,
até que ponto era possível repensar esse mundo sem a tutela da igreja, né? E outras críticas que vão surgir dentro da própria igreja. Então você vê que é uma crise geral, de maneira bem ampla, que atinge setores muito amplos daquela sociedade. Então, dentro da Igreja Católica também vai haver uma transformação nesse pensamento. Muitos padres, teólogos, né, vão passar a refletir sobre a própria ação da igreja, sobre como a igreja agia ali naquele momento, né, no final da Idade Média, e vão condenar uma série de desvios, considerados desvios, né, por esses padres, entre eles a indulgência, né, que era a venda, né, da redenção desses pecados, né, a venda de indulgências levava a ideia de que era possível comprar a remissão dos pecados e tudo mais. A simonia, que foi uma prática comum de venda de relíquias, né, de objetos sagrados, né, que acontecia. E para muitos desses teólogos essa era uma prática que se comparava, por exemplo, a ideia mesmo de corrupção dentro da igreja. Então muitos desses teólogos eles passam a criticar as ações da igreja, as ações dos papas, né? Por exemplo, vai ter papa que vai permitir a venda de indulgência, né? Com o objetivo de construir igreja e tal, mas vai permitir a venda de indulgência. Outras questões morais, né? Que envolviam padres, então o rompimento do celibato, né? O celibato é o voto que os padres fazem, né? Que não pode casar, então padres que rompiam o celibato, padre, enfim, membros da igreja que praticavam a usura. Então, quer dizer, tudo isso fazia com que a igreja ela passasse a sofrer uma série de críticas ao longo aí dos séculos XIV, do XV, né? E no XVI isso vai se aprofundando. Né? Então, quer dizer, você vê que são muitas questões, né, que faz com que a reforma protestante ela possa ser compreendida. E ainda que o Martinho Lutero, né, que é considerado assim um dos grandes símbolos da reforma protestante, seja o mais conhecido, antes dele outros já criticavam as ações da igreja, né, chamados precursores da reforma. Então aqui a gente já tem alguns precursores que surgem ali entre os séculos 14 e 15, né, anteriores ao Martinho Lutero, e eles já criticavam uma série de questões da igreja dentro da, como eu falei, né, que colocava em contraste aquele cenário que eu já comentei agora, né, que é a ideia de que essas transformações elas vinham ocorrendo a um passo bastante rápido e a igreja de certa forma não acompanha essas transformações. Então esses precursores, né, aqueles os primeiros aí a questionar a igreja, eles vão criticar, de um lado, a corrupção da igreja, como eu falei, a venda de indulgência, né? Quer dizer, que era para ser uma prática proibida, mas que acabava acontecendo. A venda da simonia, das relíquias sagradas, que não era uma prática muito incomum. Então, quando eu falo de relíquia sagrada, pessoal, estou falando de que vendia-se um espinho supostamente da coroa de Cristo, ou um prego que colocou Jesus na cruz, ou o cálice em que Jesus tomou na última ceia, entre outras coisas. Né? É esse tipo de relíquia que se vendia. Então essa ideia, né, da venda das relíquias sagradas, ela foi muito criticada. Né? Então, esses primeiros protestantes, esses primeiros precursores da reforma, eles já questionavam, inclusive isso vai levar, por exemplo, à morte, né, de alguns deles. Né? Então, olha só, eles defendiam a tradução da Bíblia para a língua vernácula. É importante destacar aqui, pessoal, que durante a Idade Média, primeiro, só tinha acesso à Bíblia os membros do clero. Né? Então, o acesso à Bíblia ele era restrito. Segundo fator, ainda que ele fosse amplo, a maior parte da população europeia naquele momento, ali na Idade Média, era analfabeta. Né? E em terceiro ponto, a língua escrita era o latim clássico, né? Coisa que grande parte da população desconhecia bastante. Né? Então, quer dizer,
havia uma série de dificuldades que faziam com que a maior parte da população ali cristã ela estivesse sujeita às interpretações que eram impostas a elas pelos membros da igreja, pelos padres, né, pelos párocos, que fazia com que essas interpretações chegassem ao povo, já que não havia um acesso direto à Bíblia. Então, esses protestantes eles passam a questionar essa situação. E aí passam a defender a tradução da Bíblia para as línguas vernáculas, quer dizer, as línguas comuns, as línguas faladas naquele momento. E aí são vários, pessoal, né? Você está falando de várias regiões da Europa, né? Muitas delas falavam línguas diferentes, então você vai ter inclusive alguns desses precursores que chegam a traduzir essas Bíblias, né? E foram muitas vezes condenados por isso. Então a ideia era traduzir a Bíblia para uma língua comum, né? Para que fosse possível esse acesso mais popular à Bíblia. E também esses precursores defendiam a ideia de criar igrejas nacionais, né? Igrejas referentes ali, locais, aquela comunidade, né? Diferente, por exemplo, da a Igreja Católica Romana, que é universal, né? Então, enquanto a Igreja Católica ela é universal e ela interfere nas diversas regiões, né? Impondo uma mesma metodologia, uma padronização do culto e tudo mais, muitos deles defendiam a criação de igrejas nacionais locais, de certa forma adaptadas àquelas comunidades, àquelas regiões, né, aquelas nações, tá? Então, assim, esse contraste leva ao rompimento. Então, como eu falei, é um processo longo, né? A gente tem aqui esses primeiros precursores no século XIV e XV e o Lutero lá no século XVI, e daí para frente esse processo vai se aprofundando cada vez mais. Então, aqui, dois dos principais precursores da Reforma Protestante são o John Wycliffe, lá na Inglaterra, e o Jan Hus, né, que é lá na República Tcheca. Então, quer dizer, eles já traziam uma série de defesas, né, e críticas à igreja e implementaram uma dessas críticas para reformar. Né? E o nome é interessante porque a ideia, a priori, né, pelo menos a priori, essas críticas não visavam romper com a igreja, e sim reformar, daí o nome, né, reforma. A ideia era transformar aquilo que já se tinha, né, e mudar alguns desses aspectos, e não romper com esses aspectos. No entanto, pessoal, a forma como a igreja católica ela encarou isso, leva, na verdade, a um rompimento com a igreja católica totalmente, né? Então criando uma nova vertente cristã. Então o John Wycliffe já viveu entre 1330 e 1384, no século XIV ainda. Ele defende, ele fez na verdade a tradução da Bíblia para o inglês, né? E defendeu a criação de igrejas nacionais, defendeu, criticou a simonia, a indulgência, o luxo no qual o clero vivia, né? Porque o clero pregava a pobreza, a simplicidade e tal, mas a igreja de maneira geral e o alto clero em específico, aqueles de origem mais nobre, viviam na riqueza, viviam no luxo. E isso contrastava com a mensagem da igreja. Então, muitos desses teólogos eles vão criticar esse luxo no qual esse clero vivia, né? O Jan Hus, né, que olha só, em 1371 a 1415, então entre o final do século XIV e o início do século XV, ele traduz a Bíblia para o tcheco, que era a língua que ele falava. Então, quer dizer, você vai ter aí o Jan Hus, inclusive, pessoal, ele morreu queimado, né, em decorrência dessas críticas, né, da tradução da Bíblia. Ele é levado à fogueira e é morto, né, como punição por ter feito essas críticas e traduzido a Bíblia, né? Que é na época você vai ter uma visão mais sacramentada assim, né? Em relação à Bíblia, né? Então nem todo mundo podia ter acesso a ela e tal, muito menos traduzida, né? Então é um exemplo de como a igreja já sofria essas críticas ainda no final do século XV, né? No final do século XIV, já sofria muito desses questionamentos, né? Aqui algumas imagens, né, do Jan Hus e o John Wycliffe, né, botei aí só para vocês conhecerem um pouco, né, como eu falei, o Jan Hus é morto, é condenado à fogueira, então ele morre queimado por conta da tradução da Bíblia. O John Wycliffe não, né, mas é um exemplo de como a igreja reagia
a esse tipo de crítica, né? A esse tipo de contestação, certo? Então, pessoal, por hoje é só, né? Acho que deu para deu para ter uma noção, né, sobre como é que é esse contexto no qual a reforma ela passa a ser colocada aí em questão, né? Todas as transformações que ocorrem ali no final da Idade Média e esses primeiros precursores, né? Na próxima aula a gente vai discutir mais sobre a própria atuação do Martinho Lutero, né, que é quem de certa forma dá início efetivamente à reforma protestante, ao rompimento com a Igreja Católica, e comentar um pouco sobre a doutrina luterana, ok? Então, pessoal, obrigado por assistir, tá? Não deixem de anotar lá as dúvidas de vocês, de enviar lá no Google Class, tá? E de fazer as atividades, né? Façam todas as atividades para a gente poder dar as notas e aí ficar tudo certo, ok? Então, até a próxima!